A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo do Apocalipse. Hoje é o áudio 18, né? E nós já falamos do que vai estar acontecendo lá no céu. Nesse exato momento, aqui na terra, vai estar acontecendo a grande tribulação. Não é a tribulação, é a grande tribulação. Bom, logo após o arrebatamento da igreja, se desencadeará um período de aflição. Então vai vir muitas aflições e angústia sobre toda a humanidade. Não vai ter alguém que vai escapar não, tá? E os escritores sagrados chamam de grande tribulação. Esse é o nome dado para essa angústia e aflição que virá ao mundo, né? Mas o que significa essa grande tribulação? Bom, em Mateus 24, 21, diz que será um período de intensa aflição, que o mundo nunca experimentou. E em Apocalipse 6, 16 e 17, diz que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Portanto, logo mais eu vou falar das trombetas e depois das 7 taças, né? Será um período de 7 anos onde Deus derramará a sua ira sobre a terra, meus irmãos. E essa grande tribulação, ela serve para repreender, castigar e educar a Israel com a vara de juízo, com tudo que vai estar acontecendo, né? E preparando os judeus para, enfim, aceitarem a Jesus Cristo como o Messias prometido lá de Ezequiel 20, 37. Eu quero ler. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia. Eu quero ler esse versículo. Ezequiel 20, 37. Que diz assim, ó: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E que vínculo do concerto que ele está falando? É isso aqui, ó. Aceitar a Cristo como Messias, né? Também para castigar os ímpios por rejeitarem a Cristo. Então, a grande tribulação vai ser para fazer os judeus aceitarem a Jesus Cristo, né? Glórias a Deus. Espera aí que estão me ligando justo agora. Misericórdia, né? Bom, eu acabei esquecendo de abaixar o volume aqui. Então, o que vai acontecer? Os judeus vão passar por essa grande tribulação para aprender. E aqueles que negaram a Cristo, eles vão ser castigados, né? Olha só. Então, claramente, nós entendemos aqui que isso será de lição para eles, né? De lição. A trindade satânica, nesse momento, nesse período, fará algo que a humanidade será sempre almejou, sempre elas quiseram, né? O que eles vão fazer? Vai existir uma confederação mundial das nações, meus irmãos. Tudo já está caminhando para isso, né? Para uma única moeda, um único Deus. Então, eles já estão caminhando para confederações das nações unidas. Tudo isso já está sendo feito, tá? Há muito tempo atrás já. Eles vão trazer a paz e o progresso universal. Por incrível que pareça, vai haver um período de paz, mas é uma paz falsa, né? E uma religião universal, como eu disse. Não vai ter esse negócio de eu sou cristão, o outro é do candomblé, o outro é espírita, não. Todos vão ter uma religião só. E a igreja não passará pela grande tribulação, como eu disse, porque ela vai estar arrebatada. Lembrando que somos pré-tribulacionista. Romanos 5:9. Abre a sua Bíblia de novo. Romanos 5:9. Vamos lá, eu estou abrindo aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, o seu versículo 9, diz assim, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira que ele está falando? Essa daqui. Então, nós não passaremos por esse tipo de situação, ok? Então, durante a grande tribulação, o mundo será governado por uma trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. E terminará com o retorno de Cristo, tá entendendo? Isso vai terminar, a brincadeirinha deles, com o retorno de Cristo. Lembra que Cristo veio sobre as nuvens, ele não pisou sobre essa terra. Ele não vai pisar sobre essa terra. Então ele vai buscar a sua igreja. Os anjos vão separar o joio do trigo, os bodes das ovelhas, e vão levar os santos, né, e deixar os injustos. E aí vão levá-los para Cristo, e assim vamos participar das bodas do Cordeiro, como eu já expliquei a vocês.
E aí, meus irmãos, vai iniciar a grande tribulação. Assim que a igreja for retirada, vai iniciar a grande tribulação. Vocês viram quantas coisas ruins já aconteceu com os 7 selos? Então, nós vamos falar das 7 trombetas ainda, né? Então, nós vamos entender um pouquinho mais, né? Ó, o fim da grande tribulação, a gloriosa vitória de Cristo e a derrota do anticristo, nós só vamos falar um pouco mais à frente, porque eu preciso falar das trombetas, né? Tá preparado? Vamos lá. A Bíblia nos fala de pessoas tocando trombetas com diversos objetivos aqui na Terra. Só para você entender o que é isso, sobre as trombetas que vai ser tocado. Para que serviam tocar trombetas? Assinalar o final de alguma coisa, como o fim da colheita. Por exemplo, chegou a época do fim da colheita, tocava-se as trombetas. Tá anotando? Tá prestando atenção? Então tá. O outro motivo de tocar as trombetas era alertar uma cidade de algum perigo iminente. Por exemplo, está vindo uma cidade contra a nossa. Então, ali eles tocavam as trombetas para nos alertar. O outro motivo seria convocar as pessoas a Deus para adorar e tocar o seu louvor. Então, por exemplo, chegou o horário do culto, tocava as trombetas, né? Em alguns países, toca-se um sinete, uma trombeta, para que todos saibam o horário de rezar, de orar. Isso ainda acontece em alguns lugares, tá? E o quarto seria convocar os exércitos para o combate. Tocou a trombeta, eles se preparavam para o combate. Em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, o verso 52... Paulo identifica a trombeta do arrebatamento da igreja como a última trombeta. Por último, enchat, que significa, ele se refere à trombeta que encerra a era da igreja. Ele também a chama de trombeta de Deus, que ressuscita os mortos, os que morreram em Cristo. Então essa trombeta, quando tocar, eles vão ressuscitar também, né? E em seguida arrebatá-los os que ficarmos vivos. Então, você pode conferir isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o seu versículo 16 e 17, que eu vou ler com você. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, tá? Essa trombeta será tocada. Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Aí você vai procurar aí o capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Então, tocará-se essa trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra-se, então, que tudo isso aqui eu estou dizendo para que aqueles que foram arrebatados, lembra como é que aconteceu, tá? As trombetas, quando tocarem, isso aqui é só uma ordem para você entender. Quando tocarem as trombetas, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, tá? E os que ficarem, olha só, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor, tá? Então eu estou explicando para você o que funciona as trombetas. Quando as trombetas são tocadas, acontece o primeiro arrebatamento. Os mortos que morreram em Cristo, o segundo arrebatamento, os vivos em Cristo. Mas e os mortos que morreram sem Cristo e os vivos que estão sem Cristo? Calma que é mais tarde. Então, você já viu aí que quando essa trombeta tocar vai ser esse anúncio. Estou ensinando sobre as trombetas, tá? A trombeta do arrebatamento é, portanto, um tipo de trombeta da colheita, vai colher. Deus também usará uma trombeta para trazer o reino aos seus escolhidos, quando o Messias, o Filho do Homem, descer à terra para reinar. Então, olha só, vamos lá para a primeira trombeta para você entender. O que sobrevém à terra como consequência destas 7 trombetas? A primeira trombeta, Apocalipse 8:7, traz saraiva e fogo. Tá? A primeira trombeta tocada vai trazer o que sobre a terra? Saraiva e fogo, misturado com sangue. 1/3 da terra é destruída pelo fogo. 1/3 das árvores é consumida e toda a erva verde é queimada. A palavra sangue, raima, é frequentemente usada nas escrituras para descrever a contaminação ou até mesmo a doença.
Depois que ele esteve exposto por longo tempo nas roupas ou nas peles, o sangue não devia ser ingerido. E em um clima quente como o banho era muito escasso, as mulheres ficavam impuras por algum tempo depois da menstruação, né? Então, o sangue trazia esse tipo de contaminação. Então, vamos recapitular para você entender, porque já me deu 10 minutos aqui, ó. A primeira trombeta não faz parte, a trombeta de Cristo que ele vai rebatar, não tem nada a ver com as 7 trombetas, tá? Então, Cristo vai descer e vai tocar uma trombeta. Essa trombeta não tem nada a ver com as 7 trombetas. A primeira trombeta vai descer sobre a terra o quê? Saraiva e fogo misturado com sangue, ok? Eu vou parar por aqui e amanhã a gente continua sobre a primeira trombeta. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.